O livro dos Salmos, irmãos, expressa os sentimentos do povo de Israel, né? O livro dos Salmos foi escrito num tom poético, é um livro poético, e serviu durante muitos e muitos anos como inário do povo de Israel. No decorrer dos anos, a igreja tem cantado também esses salmos com poesia. Tem um desses salmos que eu acho muito legal. Eu não vou pregar ainda não, viu? Daqui a pouco. Tem um desses salmos que eu acho muito legal, o Salmo 137. O salmista escreve da perspectiva daqueles que estavam distantes de sua terra, estavam na Babilônia, e ele diz assim no versículo 1: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Eu lembrei muito desse salmo, nesse tempo que nós ficamos separados, sem poder estar cultuando ao Senhor. Diferente da perspectiva dos irmãos do Antigo Testamento, nós não entendemos que Deus está no templo, né? Deus está em cada um de nós. Mas uma coisa que também, irmãos, nós não devemos esquecer de jeito nenhum, é que nós somos a igreja. Agora, nós, não é você sozinho. Eu não sou a igreja. Eu sou Edward, filho de Deus. Você, cada um de nós aqui é uma pessoa, um filho de Deus. Nós não somos a igreja. Não individualmente. Nós somos a igreja juntos. Então, quando nós nos referimos à igreja, nós estamos falando ao ajuntamento do povo de Deus, ao povo que tem o seu nome escrito na vida, no livro da vida, que está crescendo em santidade. Então, foi um tempo bem difícil não poder cultuar a Deus juntamente com os irmãos aqui. Eu ficava lembrando desse salmo, é como se a gente tivesse... A impressão que eu tinha era que a gente tinha sido levado cativo e que não podia aparecer aqui. Então, é muito bom poder estar com aqueles irmãos que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Eu oro realmente a Deus para que, segundo a sua misericórdia e bondade, permita que os outros irmãos se reúnam em breve, que essa situação passe, né? E que a igreja, não só a nossa igreja aqui, mas que a igreja no mundo todo possa cultuar ao Senhor de forma livre, desimpedida, sem nenhum tipo de dificuldade. Eu sei que algumas vezes, para a gente que veio participar do culto hoje, a gente vem com um certo receio, né? Eu já passei tanto álcool na mão, em tanto canto, que se a gente fosse ficar bêbado por causa do álcool que passa na mão, ninguém ia conseguir dirigir mais de volta para casa. Eu sei que a gente fica com um certo receio. Aqueles irmãos que não estão conosco, eu imagino que sintam não poder estar aqui junto com a igreja. Então, está longe de ser um momento ideal. Está muito longe. Mas, para mim, já é muito bom poder ter um grupo aqui reunido. Poder ter parte da nossa igreja cultuando ao Senhor aqui de volta, nesse local que foi separado para a adoração e para o culto ao Senhor. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Não deixem de orar, irmãos, não deixem de agradecer a Deus pelo que nós já conseguimos até agora, né, pelo que Deus nos permitiu até esse momento. Seja grato ao Senhor por isso. Não deixe de pedir a Deus que complete a sua obra, né? Eu acordo todo dia de manhã já dizendo: Jesus, é hoje que o Senhor vai matar esse vírus, é hoje que o Senhor vai dar fim nesse negócio, todo dia de manhã. Eu sei que Deus tem poder para fazer tudo segundo o seu querer e a sua vontade. Bom, vamos ler a Bíblia? O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6, irmãos. Nós vamos até o versículo 18. Atos 16, versículo 6, nós vamos até o 18º versículo. Diz assim o texto: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos
pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém. Senhor Jesus, nós rogamos a tua misericórdia, a tua graça sobre a nossa vida. Somos gratos ao Senhor pelo grupo que o Senhor trouxe para cultuarmos ao Senhor nesta noite aqui. Somos gratos ao Senhor porque a tua misericórdia nos tem alcançado. E queremos pedir ao Senhor que, no nome de Jesus, nos instrua pela tua palavra, por tua misericórdia. Foi para isso que o Senhor trouxe cada pessoa aqui, foi para isso que o Senhor reuniu cada pessoa que está em sua casa, neste momento, assistindo à transmissão deste culto. Ó Pai, nos edifica para o louvor do teu nome, é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Na semana passada, irmãos, nós vimos que Paulo e Barnabé, depois que estavam para sair já de Jerusalém, eles precisavam levar notícias às igrejas, né, que os haviam enviado até lá, e houve um desentendimento entre eles. Barnabé gostaria que João Marcos, que esteve na primeira viagem missionária com eles, que é primo de Barnabé, gostaria que João Marcos seguisse na segunda viagem, mas Paulo não concordou. O texto diz que Paulo não achou que João Marcos, que havia desistido no meio da primeira viagem, deveria retornar na segunda. Isso causou um estresse muito grande, o desentendimento entre Barnabé e Paulo, de modo que eles entenderam que não poderiam continuar os dois juntos. Então, Barnabé pega o primo, pega João Marcos e vai na direção de Chipre. Paulo pega Silas e vai na direção da Síria. Depois nós vamos ver que, possivelmente, Lucas foi com eles também. E no meio do caminho, eles ainda pegam Timóteo. Logo no começo da segunda viagem missionária, eles passam perto de um grupo de cidades aonde estava Timóteo. Isso nós vimos na semana passada, né? Está no capítulo 16, aí vai do versículo 1 até o versículo 5. Nessa região aí de Derbe, Listra, Icônio, eles encontraram Timóteo. Timóteo era um rapaz jovem. Ele tinha sido criado por sua mãe, que era uma judia, o seu pai era grego, e ele se insere nessa viagem missionária de Paulo. O desentendimento que tinha ocorrido entre Paulo e Barnabé acabou por gerar dois grupos, né? Antes havia apenas uma viagem missionária e agora há duas. É como Lucas, possivelmente, é o que o texto dá a entender, como Lucas deve ter seguido junto com Paulo, então ele narra aquilo que aconteceu na vida de Paulo. Nós não sabemos como foi essa segunda viagem missionária com Barnabé e Marcos. Mas a gente continua seguindo aqui a descrição do evangelista, né, de Lucas, conforme aconteceu com a vida de Paulo, Paulo, Silas, ele mesmo e o próprio Timóteo.
É aí então que começa o nosso texto de hoje. E nós temos alguns momentos bem interessantes, irmãos, nesse texto que nós precisamos entender um pouco melhor, nos determos um pouco sobre ele. A primeira coisa é que o texto já começa dizendo que os irmãos tinham interesse em pregar o evangelho, mas eles foram impedidos. Irmãos, o texto não diz que eles foram impedidos por uma hoste satânica. Não diz isso. Eles não foram impedidos pelo governo, eles não foram impedidos por ninguém. Mas o que o versículo 6 diz é que eles queriam ir até uma determinada região, mas o Espírito Santo os impediu de pregar na província da Ásia. Isso está aí no capítulo 16, o versículo 6. Depois, no versículo 7, o evento se repete mais uma vez. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Por 2 momentos eles pensam, vamos para tal lugar, vamos pregar nesta cidade ou vamos pregar naquela outra cidade, mas é o próprio Espírito Santo quem os impede de seguir. Isso chama a nossa atenção, irmãos, porque o maior interessado que a palavra de Deus seja pregada, que pessoas se convertam, é o Espírito Santo. Irmãos, não tem ninguém mais interessado no bem da igreja, na salvação do seu filho, na salvação do seu esposo, na conversão de sua esposa e na sua própria santificação do que o Espírito Santo. Sabiam disso? Você pode pensar assim, rapaz, eu amo muito meu filho, amo muito, eu daria minha vida por meu filho, gostaria que ele estivesse aos pés de Jesus. Eu quero dizer a você que o Senhor gostaria mais ainda. O Senhor é quem o ama muito mais do que você. A nossa própria santificação é o desejo dele, é a obra que foi dada ao Espírito Santo para realizar neste mundo. Então, algumas vezes, eu acho bem interessante, algumas vezes na igreja a gente discute, sobre que ação tomar numa ação missionária, em um evento da igreja, e a impressão que dá é que às vezes tem uma pessoa querendo mais do que a outra, que o evangelho seja pregado, como se houvesse uma certa disputa, Não, eu queria muito que fosse pregado, não, mas você não quer tanto quanto eu. Na realidade, quem mais tem interesse nisso é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Foi o próprio Senhor Jesus quem deixou o céu para nos buscar. Quando ele está indo de volta para o céu, em Atos capítulo 1, versículo 8, é Lucas quem registra as palavras do Senhor Jesus, dizendo que o Espírito Santo viria sobre aquelas pessoas que o estavam ouvindo ali e capacitaria esses irmãos a serem suas testemunhas. Então, o maior interessado em todo o processo de plantação de igreja, de evangelização, de conversão das pessoas, de santificação, é o próprio Espírito Santo. Então, nunca imagine, por exemplo, que parece que você está fazendo tudo para evangelizar alguém, mas Deus não está cooperando. Não sei se você já teve esse sentimento de que você está fazendo todo o esforço possível, mas parece que Deus, que tem poder, não está cooperando muito. Eu lembro de um pecado que eu cometi aqui alguns anos atrás. Eu estava aqui no púlpito, era um domingo de manhã, e eu estava aqui no púlpito falando, eu tinha terminado de ler o texto inicial, e assim que eu terminei de ler aquele texto, eu pensei comigo, por que fulano não está aqui para ouvir esse negócio? Rapaz, foi eu terminar de ler o texto, eu pensei, mas por que fulano não está aqui? E depois, enquanto eu falar para os irmãos aqui, eu fiquei aqui pedindo perdão a Deus pela minha prepotência, pelo meu orgulho. Na realidade, estavam aqui todos aqueles que deveriam ouvir aquele texto. É como se eu, naquele momento, tivesse pensado assim, rapaz, seria tão bom que fulano tivesse aqui para ouvir esse texto. Acho que esse texto ia trazer mais clareza para ele. Mas só que eu percebi, irmãos, e por isso eu acho que isso é um pecado, eu percebi que na realidade, se eu estou interessado na santificação daquela pessoa que eu pensei, muito mais o Senhor. Muito, infinitamente mais. E esse Senhor que tem muito mais interesse, se fosse da vontade dele que aquela pessoa ouvisse aquele texto, ela estaria aqui. Não tinha nada que pudesse impedir o Senhor de trazê-la até aqui. Estão lembrados de Isaías, operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? E aí eu continuei aqui o culto de manhã,
pedindo perdão ao Senhor, dizendo: Senhor, tenha misericórdia, não derrame fogo sobre mim não, perdoe a minha ignorância, o meu orgulho, a minha prepotência de achar que eu estou mais interessado na salvação de alguém, na santificação de alguém, do que o próprio Senhor. Não tem ninguém mais interessado do que Ele. Então, por que é que o Espírito Santo impede que o apóstolo e o grupo que estava com ele fosse pregar na Ásia, fosse pregar na região da Bitínia? Por que é que o Espírito Santo faz isso? Não sei, irmãos. Não sei. Alguém pode até dizer assim, olhando para o restante do texto que nós lemos e que vamos ver daqui a pouco, né? Alguém diz assim: mas, pastor, o senhor viu que na sequência uma moça foi salva lá em Filipos? O senhor viu que na sequência uma outra jovem que era possuída por um espírito demoníaco e que não era só isso, ela não era só possuída por um espírito demoníaco, ela é escrava de outro homem. Além de estar possessa de um demônio, ela ainda era escrava. Então, se Paulo tivesse ido para esse outro lugar, Lídia talvez não tivesse se convertido, essa jovem talvez não tivesse sido liberta desse espírito. Mas quem disse, irmãos? Quem disse que outra pessoa não seria usada por Deus para isso? Quem disse que na região da Bitínia, na região da Ásia, não aconteceriam outras coisas também? Então, assim, não adianta a gente estar querendo encontrar justificativa, porque há coisas, há aspectos da nossa vida que Deus revelou para nós, e há aspectos que Ele não revelou. Então a gente pode até dizer: não, mas tem sido muito bom, dessa forma que aconteceu, foi uma bênção. Foi mesmo, e foi uma bênção porque foi a vontade dEle. Mas se a vontade dEle fosse outra, seria uma bênção também. Não há só essa opção. Para Deus o único caminho não, vá para Filipos, porque se você for para outro lugar, eu não vou te abençoar. Se você for para outro lugar, não tem nada disso, irmãos. Ele é Senhor de toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação pertence a Ele. O texto não nos esclarece por que é que o Senhor não queria que ele fosse para aquela região. Alguém ainda vai dizer assim: mas pastor, Paulo teve uma visão que ele via um varão macedônio dizendo assim: olhe, passe a Macedônia, ou seja, atravesse o mar Egeu e venha estar com a gente. Certo, tudo bem. O texto está deixando mais uma vez claro que o Senhor não queria que eles fossem para cá, porque queria que eles fossem para cá. Mas por que Ele não queria que fosse aqui, mas que fosse aqui? Isso não está revelado. O texto não revela isso para a gente. E o que eu queria deixar claro, irmãos, a partir desse texto, é que eu e você precisamos, primeiro, entender que o maior interessado na conversão, na santificação, na mudança de vida, é o próprio Deus. E que se algumas vezes Ele muda os nossos planos e o nosso propósito é para atingir esse objetivo. É para atingir o objetivo de que pessoas se convertam, de que pessoas sejam santificadas, de que o nome dele seja glorificado. Alguém pode parar e dizer assim: não, mas se eu estivesse nessa outra situação, se eu tivesse ido para essa outra igreja, se eu fosse para aquele outro lugar, talvez isso fosse diferente. Talvez fosse diferente mesmo, mas a vontade de Deus é que fosse dessa forma aqui, é que fosse desse jeito. É nisso que eu e você precisamos descansar, principalmente, para a gente não estar vivendo no passado. Eu já passei por isso, acho que você já passou por isso em algum momento, de parar e ficar dizendo assim: mas rapaz, se eu tivesse ido para tal lugar, e se em vez de tomar essa mão, se eu tivesse casado com aquela outra pessoa, que agora está morando em tal lugar, que está fazendo aquilo da vida, que fez aquilo outro, e se em vez desse curso, eu tivesse seguido a orientação de meu pai e tivesse feito aquele outro, como é que estaria a minha vida agora? E se em vez de termos o nosso terceiro filho apenas, a gente resolvesse ter o quarto, não seria bem melhor? Irmãos, não dá para a gente lidar com essas coisas. Não dá para lidar com o passado. Não dá para lidar com aquilo que eu e você não podemos mudar. Imagine se Paulo e Silas parassem agora e começassem a pensar: mas rapaz, como é que está na região da Ásia? Como é que está na região da Bitínia?
A gente está aqui, mas e como é que está lá? Como é que fica a situação? Eles não tinham o que fazer. Sabe o que é não ter? Então, assim, eu e você também não temos o que fazer. O que nós podemos e devemos fazer é confiar que Deus, por sua graça, bondade e misericórdia, nos trouxe até essa situação que nós estamos vivendo agora. E pronto. Ou como diz um velho ditado que a gente sempre fala em meio aos irmãos, né? Que nós devemos simplesmente frutificar, florescer e frutificar no lugar onde Deus nos plantou. Talvez não fosse o lugar onde a gente estava esperando. Talvez não fosse bem o que a gente queria, mas foi aqui que Ele nos plantou, foi aqui onde Ele nos trouxe. O que é que nós precisamos fazer? Florescer e frutificar neste lugar, sabendo, irmãos, que isto é o melhor para a nossa vida. Isso é o melhor, mesmo que eu e você não achemos isso, mesmo que a gente diga assim, mas como é que pode ser melhor se estando aqui eu estou enfrentando dores? Se estando nessa situação que eu vim parar, eu estou enfrentando dificuldades. Nós vamos ver na semana que vem, por exemplo, a surra que Paulo leva por ter tirado o demônio dessa moça. Ele poderia, todo ensanguentado, na cadeia, estar pensando, rapaz, se eu tivesse ido para a região da Ásia, se eu tivesse ido para a Bitínia, não tinha tomado esse couro, não estava aqui com as costas todas sangrando, não estava aqui preso. Ele poderia estar pensando isso, mas do que ia adiantar? De nada. O que nós precisamos saber é, se Deus nos levou em determinada direção, que não foi a que nós escolhemos inicialmente, não foi a que nós planejamos, não foi a que nós pensamos, se Ele fez isso, irmãos, Ele fez unicamente para o nosso bem. Ainda que a gente leve uma surra nesse lugar, ainda que por estar nesse lugar, a gente perca o emprego, a gente contraia uma doença, a gente seja atropelado, sei lá, aconteça alguma catástrofe, ainda que seja assim, foi isso que Ele reservou para a gente. É esse modo que Ele está usando para nos fazer parecidos com Cristo. É por isso que o Espírito Santo estava conduzindo Paulo, e aqueles irmãos ficaram em paz com isso. Eles ficaram simplesmente em paz. Eles sabiam que não deveriam seguir outro sentido, senão aquele para o qual o Senhor tinha apontado. Tem 2 versículos em Provérbios, todos 2 estão em Provérbios 16, que os irmãos conhecem muito. 16, 9. Diz assim, o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 16, 9. Provérbios 16, 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. É natural, é comum, é esperado que eu e você façamos planos. Com toda certeza, isso é o esperado. Principalmente, irmãos, porque Deus não nos revela passo a passo cada coisa que nós devemos fazer. Deus não nos revela, por exemplo, que curso eu devo fazer na faculdade? Que pós-graduação eu devo seguir? Estou terminando o meu curso. O que é que eu devo fazer? O Senhor não anda nos revelando isso passo a passo. Que carro eu vou comprar? Com um motor assim ou com um motor assado? Que tipo de casa, de apartamento eu vou comprar? Nesse bairro ou naquele bairro? Deus não anda nos revelando essa coisa passo a passo. Embora, e vocês sabem disso, embora alguns irmãos muito imaturos na fé, crianças na fé mesmo, pessoas carentes de orientação, que guiam as suas vidas por sonhos, né? Elas sonham e aí entendem que o sonho é a direção de Deus para que ela faça aquilo. É óbvio que isso é fruto de muita imaturidade, isso é fruto de falta de conhecimento da Bíblia, da palavra do Senhor, mas cristãos mais maduros entendem que, como diz lá em Eclesiastes, é das muitas preocupações que vêm os sonhos. É daí que eles vêm, não vêm de outro lugar. E que a orientação que nós temos, ela está relatada na palavra de Deus para nós. Mas não há orientação desse tipo. Compre esse carro, se mude para essa casa, vá para aquele bairro, compre esse apartamento. Não tem esse tipo de orientação. Então nós precisamos planejar. Mas Deus, que tem um propósito para a nossa vida, que é nos apresentar santos diante dele, lá no céu,
Então ele sabe que o caminho que nós devemos trilhar para conseguirmos alcançar esse propósito que é dele é outro. Então ele interfere nos nossos planos, como ele interferiu nos planos de Paulo. Ele fez isso, irmãos, porque ele tinha algo a fazer na vida de Paulo, porque ele tinha algo a fazer na Macedônia, porque todos os envolvidos ali estavam sendo abençoados. Então, o caminho do Senhor é sempre perfeito, sempre, mesmo que não tenha sido o nosso planejamento inicial. Uma outra coisa que é muito interessante nós percebermos, nós não somos, irmãos, apenas aquelas pessoas que estão sendo usadas por Deus para abençoar outros. Porque Paulo poderia pensar, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, poderiam pensar, caramba, então Deus me trouxe aqui porque eu tenho que abençoar a vida dessas pessoas, eu tenho que pregar o evangelho para essas pessoas. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Porque na realidade, irmãos, enquanto eu sou um instrumento de Deus para pregar o evangelho para os irmãos e o Senhor usa essa palavra, o próprio Senhor também edifica o meu coração através desta palavra. De modo que nem Paulo, nem Silas, nem Timóteo, nem Lucas, nem eu e nem qualquer um outro que esteja sendo usado por Deus na sua obra é apenas alguém que é um instrumento, que é só uma ferramenta. Nós não somos. Nós somos parte do corpo. Entende o quanto isso é importante? Então a pessoa que está, por exemplo, no departamento infantil, no grupo de louvor, que está pregando, que está ensinando na escola dominical, ela não é alguém fora do corpo que está ensinando. Ela não é uma ferramenta que Deus está usando para aperfeiçoar o corpo. Ela faz parte do corpo. E Deus está abençoando as pessoas e a ela também. Então, quando Deus desvia Paulo do propósito inicial dele, não era apenas para abençoar aquelas pessoas que estavam lá, era também, mas também visava abençoar o próprio Paulo, edificar a própria vida dele. Está dando para perceber, irmãos, como o plano do Senhor é muito maior e muito mais perfeito do que o nosso? Então, eles têm uma visão, diz aí o versículo 10, versículo 9, 16, 9. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. E aí eles embarcam na direção que Deus tinha chamado. Irmãos, essa palavra concluindo, ela é extremamente relevante nesse texto, porque o sentido dela é de que eles avaliaram diversas coisas e entenderam por uma avaliação, por um estudo, por uma meditação, que Deus estava apontando naquela direção. Alguém pode dizer assim, não, Paulo teve uma visão, então é suficiente que a gente vá para a Macedônia. Mas a Macedônia era uma região, tinha muitas cidades, tinha muito lugar para ir. Eles param, eles oram, eles pensam, eles buscam a Deus, antes de seguirem o que diz o versículo 11, que eles navegam de Troade para Samotrácia, depois para Neápolis e, por fim, a Filipos. Eles oram e pedem direção a Deus para saber em que direção ir. É isso que eu e você precisamos fazer, irmãos. Deus não nos disse qual o curso que nós devemos fazer, qual o apartamento que devemos comprar, qual o bairro que devemos morar, mas nós precisamos orar ao Senhor e pedir a Deus que nos dê sabedoria para escolher de forma sábia. Sabe, de forma sábia. Por exemplo, se você vai trocar de casa, vai trocar de carro, vai fazer um determinado investimento, mas contando com um aumento que vai chegar daqui a 6 meses, com um emprego que vai chegar daqui a 2 meses, me parece muito lógico que você está louco. Para mim, a impressão que eu tenho é que você perdeu o juízo. Por que você vai se endividar, vai comprar um apartamento que você vai pagar em 25, em 30 anos, contando com um emprego que você não tem, que ainda vai chegar daqui a 3 meses, com a promessa que alguém fez?
Isso parece, é um nível menor de loucura, mas isso parece mais ou menos a criatura que toda a vida usou uma calça 42, chega na loja, vê uma 40 muito bonita e diz, eu vou emagrecer, não tem jeito não, me dê aqui essa calça. Você sabe que isso não acontece, né? Eu tenho roupa lá em casa sim, viu? E ainda está esperando o dia que eu vou cumprir a promessa. Você sabe que isso não acontece assim. A gente não tem como, é óbvio que a gente vai olhar para a situação que a gente está vivendo e dizer, será que é viável pensar em fazer isso? A gente tem o Espírito Santo, irmãos. A gente tem direção de Deus, a gente precisa orar mesmo, para a gente não estar se metendo em coisas que vão complicar a nossa vida, vão complicar a vida da nossa família, que vão nos expor. Por exemplo, você sempre quis fazer medicina, mas não conseguia passar na federal, não conseguia pagar um curso na UNIT, mas de repente tem a oportunidade de estudar em Cuba. O único problema é que você vai ter que deixar sua esposa e seus 2 filhos aqui, enquanto você estuda em Cuba 6 anos. Você precisa de alguma resposta. Precisa de alguma resposta. Alguém em sã consciência vai dizer a você que largue sua esposa, que largue seus 2 filhos aqui e vai estudar em Cuba porque você cismou que tem que ser médico? É óbvio que não. É claro que não. Se dá para ir todo mundo, vá, perfeito, sem problema. Desde quando você vai poder ficar 6 anos afastado? Não, mas a cada 6 meses eu venho aqui. E daí? A cada 6 meses, você vai ver sua família a cada 6 meses, e o compromisso que você fez quando batizou o seu filho, de que iria ensinar o temor do Senhor a ele. Como é que você vai fazer isso? Morando 6 anos distante dele, encontrando com ele a cada 6 meses nas férias. Como é que isso vai acontecer? Então a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar a entender a direção do Senhor para a nossa vida. Foi isso que esses irmãos fizeram. E aí eles seguiram. Quando eles chegam em Filipos, irmãos, é uma cidade grande e Paulo, com toda certeza, deve ter procurado a sinagoga, que era algo natural para ele, né? Procurar a sinagoga. Era o que ele fazia em toda a cidade. Foi isso que ele fez na primeira viagem missionária. Ele chegava numa cidade, ele ia na sinagoga e começava a pregar na sinagoga, principalmente para os judeus, que Jesus era o Cristo. Por que Paulo fazia isso? Porque já era meio caminho andado, irmãos. Paulo pegar uma pessoa de origem grega, que nunca ouviu falar de Deus, que adorava diversos deuses, para ele começar a pregar o evangelho, era uma coisa. Ele pregar para uma pessoa, para um judeu, que a vida toda soube quem é Deus, e que a vida toda esteve esperando o Messias, era muito mais fácil. Ele chegava então numa sinagoga, ele começava a pregar porque ele conhecia a cultura dos judeus, ele conhecia a lei dos judeus, o que eles pensavam. Ele começava a pregar, a única diferença é que Paulo dizia, mas essa pessoa, esse Messias que vocês estão esperando, ele já veio. Na realidade, ele já veio. Vocês perderam o trem, na realidade, foi isso que aconteceu. Ele já veio. Mas nós o matamos, nós o pregamos na cruz, mas nós o rejeitamos. Então Paulo sempre procurava uma sinagoga para pregar. Ele chega em Filipos e não acha uma. O texto não diz exatamente que ele não acha. A dedução mais lógica é essa, porque é o dia do Senhor, é o sábado, e ele sabia que o dia do Senhor era dia da adoração, era dia de culto a Deus, mas ele vai para fora da cidade. É isso que diz o texto, né? Deixa eu ver aqui o versículo. O versículo 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Irmãos, eles não foram tomar um banho. Era o dia do Senhor. O versículo continua. Onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então, eles saem da cidade em busca de um local de oração. Isso era comum acontecer porque em algumas cidades os judeus enfrentavam perseguição e eles se afastavam mesmo, ficavam em locais mais distantes para poder se reunir e orar no dia do Senhor. É isso que Paulo vai fazer. Ele vai procurar um grupo de judeus fora da cidade. Quando ele chega lá, ele encontra um grupo de mulheres que está orando e ele começa a pregar o evangelho. Diz o versículo 14 que havia ali uma certa mulher chamada Lídia,
que era da cidade de Tiatira, que era vendedora de púrpura. Essa vendedora de púrpura quer dizer que era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Púrpura naquele período era um material extremamente caro, muito caro. Então isso significa que essa moça, ela vendia algum produto muito bom, que dava uma rentabilidade muito alta. Era uma pessoa que realmente tinha uma condição financeira muito boa. A informação seguinte que nós temos sobre Lídia é que ela era uma pessoa temente a Deus, ou seja, ela não era uma judia. Esse termo temente a Deus, irmãos, se refere a alguém que era gentil, que não era da nação de Israel e que tinha se convertido ao judaísmo. É isso que esse termo quer dizer, temente a Deus. Era uma moça rica, que não era judia, mas que tinha se convertido ao judaísmo. E ela escutava a pregação da palavra. Até que, diz aí o versículo 14, o Senhor abriu o coração daquela moça, para que ela ouvisse o que estava sendo pregado. Foi Deus quem abriu o coração dela. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Esse texto é muito importante porque nem sempre a Escritura é tão clara para mostrar para a gente o quanto é Deus quem abre o coração da pessoa para conhecê-lo. O que o texto está dizendo para a gente é que essa moça que tinha se convertido ao judaísmo, ela agora estava entendendo que Jesus era o Cristo. Ela agora estava olhando para o que ela tinha estudado, o que ela tinha aprendido sobre o judaísmo, e estava dizendo, realmente, o Messias já chegou, o Messias está entre nós, eu não preciso mais daqueles sacrifícios, não preciso mais fazer aquelas coisas, porque agora o Senhor Jesus já veio e já cumpriu tudo isso. É isso que o texto quer dizer, que o Senhor abriu o coração dela. É aquilo que acontece, irmãos, quando a gente traz os nossos filhos para a igreja, desde pequenos, desde criança. E chega um momento na vida dele em que ele tem um encontro com Cristo. Ele está ouvindo a palavra constantemente. Inúmeras vezes ele vem por causa do meio social, por causa dos amigos, ou porque o pai disse que ia dar um couro nele se ele não fosse, ou porque o pai arrasta, ou coisa parecida. E isso acontece durante um tempo, até que chega uma hora em que Deus simplesmente muda o coração dele. O Senhor abre o coração dele e parece que tudo aquilo que ele vinha ouvindo há tantos anos ele vinha ouvindo no departamento infantil, ele vinha ouvindo no culto, ele vinha ouvindo nas músicas. Chega um determinado momento que parece que isso tudo faz sentido. Ele diz, rapaz, é verdade. Nesse momento, o Senhor abriu o coração dele para que ele realmente pudesse compreender a palavra. Irmãos, nenhum de nós pode fazer isso. Eu e você, ninguém tem poder para fazer isso. O que é que eu e você podemos fazer e que a Bíblia diz que é responsabilidade nossa? Trazer os nossos filhos à casa do Senhor, orar com eles, pregar a palavra para eles, ler a Bíblia com eles, isso é nossa obrigação. Mas só quem pode realmente abrir o coração dele para que aquilo tudo faça sentido, para que ele pare e olhe para o texto e diga, rapaz, não é mesmo? Não sei se você lembra quando isso aconteceu com você, quando você começou a olhar para o texto bíblico de uma forma completamente diferente. Ou quando isso acontece, irmãos, também no processo de santificação. Isso acontece na conversão, mas também acontece na nossa santificação. Nós estamos servindo a Deus, nós somos crentes, estamos com o nome escrito no livro da vida, seguindo para o céu. Mas chega determinado momento em que a gente está lendo a Bíblia e a gente para em cima de determinado texto e diz, rapaz, é verdade, eu não tenho vivido dessa forma. Eu não tenho atendido a isso. Eu nunca dei a devida atenção a isso que esse texto está dizendo. Por exemplo, Paulo escreve aos Efésios e diz assim, irmãos, que entre vocês não haja sequer menção de qualquer tipo de imoralidade. De qualquer tipo. Não haja sequer menção. Antes, santifiquem-se. Mas e quantos de nós ainda achamos a imoralidade das piadas divertidas? Quantos de nós? Até em que um momento Deus, por sua graça e misericórdia, nos mostra a podridão daquilo.
E a gente já não consegue sorrir. A gente já não consegue olhar da mesma forma que olhava antes para aquilo que parecia tão engraçado antes. A gente ria tanto, alguém contando isso ou contando aquilo, parecia um negócio tão divertido. Mas agora parece que o Espírito Santo abriu os nossos olhos, abriu o nosso coração, a gente olha e diz, rapaz, é mesmo, enquanto eu estou sorrindo desse tipo de coisa, o Espírito Santo se entristece comigo. Isso acontece mesmo, é Deus quem abre o coração daquele que precisa conhecê-lo. João 6,44, o Senhor Jesus diz que ninguém vem a Ele, se o Pai que o enviou, e Ele está falando dele, né, que o enviou para vir a este mundo, não o trouxer. Então a ação de Deus é dupla nesse processo. Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para nós e depois nos envia até o seu Filho. É Ele que realiza toda a obra, irmãos. É isso que o texto está dizendo. É isso que Lucas registra aqui quando fala sobre a conversão de Lídia. Jonas 2,9, eu acho muito legal aquele versículo, ele diz assim, a salvação pertence ao Senhor, ponto. Não pertence a outra pessoa, não vem de outra forma. Ao Senhor pertence a salvação, é só Ele. Isso fica tão claro para Lídia, que ela chega então para os irmãos e diz assim, olha, se vocês entendem que eu realmente sou crente, fiquem na minha casa. Eu tenho uma casa grande, tem muitos quartos e tal. Fiquem na minha casa, estão de passagem por aqui. Fiquem na minha casa. Por que ela está dizendo isso? Porque não seria normal que um judeu se hospedasse na casa de um gentio. Lembram quando Pedro foi questionado por ter ido à casa de Cornélio, lá no capítulo 10? Ela conhece isso. Então ela chega para Paulo e diz assim, olha, já que você está dizendo que agora eu sou uma cristã, e que agora a gente vive de uma outra perspectiva, que você é um cristão, então vem para minha casa, fique lá em casa comigo. E é isso que esses irmãos fazem. Esses irmãos vão até a casa dela e ficam com ela. E aquilo para ela é um sinal de que ela realmente é crente, de que ela foi aceita agora pelo grupo apostólico, de que ela serve ao Senhor. O versículo 16 nos mostra algo que deve ter acontecido possivelmente em um outro sábado, né? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Irmãos, imaginar esse tipo de situação é uma das coisas mais terríveis do mundo. Uma pessoa que além de ser possuída por um espírito maligno, essa pessoa ainda era escrava. Não era só do espírito, era escrava de outras pessoas. Dá para imaginar a situação dessa moça, a situação difícil que ela vivia. Mas veja o que acontece. Cada dia que Paulo passa junto com Silas, ela começa a gritar, estes são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Inúmeras vezes a gente para e diz assim, qual é o problema? Me diga aí, ela está mentindo? Não, não estava mentindo. Qual é o problema então dessa moça está aí dizendo que eles são pessoas que são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando a salvação? O problema, irmãos, é que o que aquela moça dizia trazia poder, trazia autonomia para ela e para os seus donos. As pessoas iam até o dono dela e diziam assim, olha, eu vou lhe dar tanto para que você me ajude nesse sentido. E aquele espírito maligno naquela moça ajudava essas pessoas. Ou seja, era uma pessoa que tinha uma referência. Quando ela aponta para os servos de Deus, dizendo, eles são servos do Deus Altíssimo, o que está acontecendo é que a autoridade deles passa por ela. Esse é o problema. Ela poderia chegar no outro dia e dizer assim, o que eles estão dizendo é mentira. E as pessoas, da mesma forma que acreditaram na primeira palavra dela, iria acreditar na segunda. Aquele momento, ela não estava mentindo, não estava. Mas, logo adiante, isso poderia mudar.
Por quê? Porque quem ouve, quem entende que Paulo e Silas são servos do Senhor pela boca de um demônio, estão seguindo o demônio e não a eles, e não a palavra. Na hora que o demônio disser, o que eles estão dizendo é mentira, eles deixaram de ser servos de Deus, as pessoas vão se afastar deles. Entende onde está o problema? Não é que ela estivesse dizendo uma mentira, é porque ela está, na realidade, buscando autoridade para ela mesma. Então Paulo olha para aquele espírito e diz que ele deveria sair. Versículo 18, né? Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E aquela moça é liberta para a glória do nome do Senhor. A gente, quando olha para esse texto, a gente fica vendo o modo maravilhoso como o Senhor tem libertado pessoas. O Senhor Jesus, irmãos, atravessou o lago, né, da Galileia, vai até o outro lado, a cidade dos Gadarenos, enfrenta aquela tempestade para cuidar de um moço. Lembra dessa passagem? Para cuidar de um moço que tinha um espírito maligno, que vivia pelos sepulcros, que ninguém conseguia prender, ninguém conseguia segurar ele vivia sem roupa, amarravam ele com corrente, eles arrebentavam as correntes. E eu fico pensando, irmãos, a gente não tem condições de conhecer isso antes, né? Mas na mente de Cristo estava tudo isso certo. Ele estava do outro lado do rio, do outro lado daquele lago, né? E pensando naquele moço que estava lá endemoniado. O texto diz que ele estava terrivelmente endemoniado. E quando o Senhor Jesus chega lá, aquele moço vai atrás dele, o Senhor Jesus expulsa os demônios dele, que entram numa manada de porcos e se precipita num despenhadeiro. E quando as pessoas chegam perto, as pessoas encontram aquele homem vestido, em sã consciência e aos pés de Cristo. A obra de libertação do Senhor é extremamente maravilhosa, irmãos. Ele enfrentou tudo aquilo para ir libertar aquele moço da escravidão de Satanás. Ele fez isso aqui mais uma vez com essa moça. Paulo queria ir na direção da Ásia, na direção da Bitínia, e o Senhor diz: não, eu preciso que você vá a Filipos. Tem uma moça lá endemoniada que eu tenho algo para fazer na vida dela. E a gente fica pensando, né, mas o que será que tinha de especial nessa moça para que Deus se interessasse tanto por ela? Irmãos, a mesma coisa que tem de especial em mim e em você. Nada. Nada. Era o propósito dele libertar aquela moça. Você acha que ele libertou a mim e a você do pecado porque nós somos melhores do que alguém? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é apenas o propósito dele. É o amor gratuito dele. Ele não nos amou porque ele é presciente e ele sabia que nós seríamos pessoas boazinhas. Então eu vou perdoar essa pessoa. Então eu vou libertar. Não, nada disso. Ele nunca comprou gato por lebre. Ele sempre soube quem sou eu, quem é você e quem era aquela moça. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele deixa o seu trono no céu e vem até aqui morrer por nós para libertar aquela moça, para libertar a mim e a você. Quando eu penso nisso, irmãos, eu fico lembrando, é difícil não lembrar, quando eu saio do Rio de Janeiro para aqui, com 13 anos, em 84, com um monte de ideia errada na cabeça, uma pessoa completamente afastada de Deus, sem imaginar que, assim que chegasse em Aracaju, o Senhor tinha traçado um plano para a minha vida que era diametralmente oposto àquele que eu mesmo tinha. E como o Senhor mudou o meu coração em uma semana que estava aqui. Em uma semana aqui em Aracaju, na casa dos meus tios, eles não tinham televisão e não tinha nada, e eu não conhecia ninguém, e a única coisa que eu achei na minha frente foi uma Bíblia. E aí passei a semana toda lendo a Bíblia. A semana toda. Aí li Mateus, li Marcos, li Apocalipse. Uma semana depois, numa quinta-feira, meu tio ia para a igreja, eu disse: eu vou com você. E lá na igreja eu procurei o pastor depois do culto e disse: como é que eu faço para ser crente? Eu não tinha a menor ideia do que Deus ia fazer, irmãos. Era um guri de 13 anos, com uma mente cheia de ideias do diabo.
mas o Senhor tinha o propósito de mudar a minha vida. Como tinha o propósito de mudar a vida dessa moça, de mudar a sua vida. Eu sei que se você tivesse a oportunidade de vir aqui dar o seu testemunho, de vir aqui falar sobre o modo como Deus tem mudado o seu coração, tem te atraído para Ele, o quanto todos nós não glorificaríamos ao Senhor, porque é esse o objetivo dele, é esse o propósito dele. Ele não estava desviando Paulo de um local onde seria muito melhor, ele estava toda a vida fazendo aquilo que era o melhor. Lídia precisava ouvir a palavra, precisava ter um encontro com Cristo, aquela moça precisava ser libertada daquele espírito demoníaco que tomava conta da vida dela, precisava ser libertada daquele outro demônio encarnado que era o Senhor dela. Eu, na realidade, não sei quem era pior, se era o espírito ou se era o cara. Não sei quem era pior nesse negócio. Mas o Senhor está ali para libertá-la. Então nós podemos, irmãos, descansar no propósito do Senhor para a nossa vida. É Ele quem nos liberta. É Ele quem está sempre vindo atrás de nós. Recentemente eu li um livro de John Stott, e que ele usa um termo que, para mim, eu acho que talvez para alguns de vocês, ainda pareça um pouco ofensivo, né? O livro de John Stott é Por que Sou Cristão? E no livro, ele diz várias e várias vezes que o Senhor Jesus é o cão de caça de Deus. E não é que ele queira ofender o Senhor Jesus, mas ele está falando da determinação do Senhor em perseguir a mim e a você, de nos encontrar aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente vá, de não desistir em nenhum momento, até que nos traga de volta. É aquilo que Lucas fala, quando ele narra a parábola do pastor que vai atrás de uma ovelha. Ele deixa 99, ele sabe que elas estão em segurança, mas tem uma que não está, tem uma que está fora do aprisco, tem uma que está achando que está bem, mas na realidade está aprisionada pelo secularismo, está aprisionada pela sensualidade, está aprisionada pelo amor ao dinheiro. Ele sabe disso e ele vai atrás dessa pessoa. Irmãos, isso é muito tranquilizador, principalmente porque eu sei o quanto eu sou pecador. Você sabe o quanto você é pecador. E quantas vezes Satanás fica atormentando a nossa cabeça e dizendo, se preocupe não, que você daqui a pouco está no inferno. Não se preocupe não, você se conhece, daqui a pouco você está no inferno, não se preocupe não. Pode ficar de boa aí que daqui a pouco você vai ver para onde você vai. E quantas vezes, quando somos atormentados por esse tipo de pensamento, nós nos lembramos de que, sim, Satanás tem interesse em nos levar para o inferno, para um lugar aonde ele já está certo que vai. Ele não tem como escapar. Mas muito maior é o Senhor que está nos buscando a cada dia, muito mais poderoso do que Satanás, muito mais poderoso do que a nossa capacidade de pecar, muito mais poderoso do que a dureza do nosso coração. Muito mais, irmãos. Às vezes a gente se espanta com a dureza do coração das pessoas, mas, para lhe ser sincero, o coração mais duro, que mais me espanta, é o meu. Esse me espanta, com toda certeza, não tenho a menor dúvida disso. Não tenha dúvida disso. O coração mais duro, que mais me espanta, é o meu próprio. E inúmeras vezes eu tenho encontrado consolo em saber que o coração é duro, mas o Senhor é muito mais poderoso do que ele, infinitamente mais. A sua palavra é como um martelo que esmiuça a rocha. O seu filho não desceu do céu em vão. Ele veio aqui para que Lídia conhecesse ao Senhor. Ele veio aqui para libertar essa moça. Ele veio para libertar a cada um de nós aqui, irmãos. E se comprometer comigo e com você de que vai nos levar para o céu. De que vai nos apresentar santificados diante da sua glória. É isso que esse texto demonstra. Paulo até pensava, não, eu vou nessa direção. Mas o Senhor disse, outra pessoa vai nessa direção. Agora você vai atrás de Lídia. Agora você vai atrás daquela moça. Agora você vai atrás de cada um daqueles irmãos que estão lá na igreja do Jardim das Oliveiras.
É isso, é esse o meu propósito. E foi isso que Deus fez. Nós somos muito gratos ao Senhor por saber que Ele não desiste de nós, irmãos. Não desiste. Eu já teria desistido de mim, sinceramente, já teria mesmo. Eu me conheço, mas é muito bom saber que Ele é muito maior do que tudo isso. De que talvez você também se sinta inúmeras vezes angustiado com suas falhas, com suas dificuldades, com suas lutas, mas descanse em Cristo. Busque ao Senhor, sabe? Se curve diante dEle, se ofereça a Deus. Não pense em purificar os seus pecados, em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa mais santa, para daí se aproximar de Cristo. Faça isso não. Se aproxime dEle como você está. Se aproxime dEle com toda a ruindade que você achar que tem no coração. E diga a Ele: Senhor, talvez eu quisesse poder oferecer algo melhor ao Senhor, mas o que eu tenho é isso aqui, ó. É o meu coração exatamente como o Senhor está vendo. É isso que eu tenho. Ofereça isso a Ele. É Ele, irmão, aquele que purifica. Não sou eu e você. Enquanto a gente tentar ficar se purificando para se apresentar a Ele, nós nunca vamos chegar. Isso é engano do diabo. Nós nunca vamos conseguir. Nós não somos competentes para isso. Mas se a cada momento nós nos aproximarmos dEle, com todas as nossas mazelas, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos pecados, se a gente se aproximar dEle e apresentar tudo isso a Ele, não se preocupe não, que Ele sabe o que fazer com isso. Ele sabe o que fazer. Ele sabe como transformar algo que é imprestável em algo que glorifica o nome dEle, em algo que honra o nome dEle. Eu não sei exatamente o que é que Deus fez na vida de Lídia depois desse período, ou na vida dessa moça, mas eu fico esperando o dia em que vou poder encontrá-las no céu, sabe, e poder perguntar àquela moça como é que foi a vida dela depois daquilo, depois daquele período em que o Senhor Jesus libertou você daquele demônio. Como é que foi sua vida? Irmãos, é bom que no céu nós vamos ter a eternidade, e a eternidade demora muito, né? Eu quero ouvir o testemunho desse povo todo mundo. Sabe, eu quero sentar lá com o líder e dizer: minha filha, me conte aqui, vá. Como é que foi? Como é que ficou sua casa depois que você conheceu a Cristo? Depois que a palavra foi pregada para você naquela manhã lá, naquele dia do Senhor? Como é que isso aconteceu? Poder ouvir esses irmãos contar o modo como Deus mudou a vida deles. Certamente, diversos irmãos vão querer ouvir aquilo que Deus fez na nossa vida. Por isso eu tenho certeza que nós não vamos perder a memória, nunca. Isso nunca vai acontecer. Nós passaremos a eternidade louvando ao Senhor. Eu imagino que eu vou passar a eternidade olhando para cada um dos irmãos, olhando para o Senhor Jesus, olhando para o trono de Deus e lembrando o quanto eu não merecia estar ali, o quanto eu não podia estar ali, mas que o Filho de Deus derramou o seu sangue por mim, mudou meu coração, e mesmo quando eu ficava esperneando e tentando me desviar, Ele me segurou pela mão e disse: você não vai para canto nenhum. Eu vim aqui lhe buscar e você vai para o céu. Então não adianta não. Você pode espernear, você pode brigar, que você vai parar no céu. E nós vamos então cantar o cântico do Cordeiro para todos sempre. A gratidão vai encher nossos corações para todos sempre. Porque nós vamos saber que nunca merecemos, mas que nunca seremos tirados de lá. Não é maravilhoso? Nunca merecemos, mas vamos estar lá a vida toda. Não tem quem possa nos separar de sua graça, do seu amor, da sua bondade, que vai ser estendida sobre a nossa vida. No salmo mais conhecido da Escritura, o Salmo 23, o salmista termina no versículo 6, dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É essa a verdade que nos conforta e que nos dá graça para permanecermos. Vamos orar ao Senhor e agradecer por sua palavra, irmãos. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que nos edifica, que nos orienta,
que conforta o nosso coração. Queremos muito agradecer ao Senhor porque o Senhor impediu que Paulo fosse naquela direção e o levou em outra direção para continuar a operar na vida de Lídia, na vida daquela moça. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque isso nos mostra também o quanto o Senhor tem feito por nós. Quantas vezes nós tivemos a impressão de que estava tudo dando errado na nossa vida, mas na realidade era só o Senhor ajustando o caminho para que nós encontrássemos ao Senhor, para que nós nos tornássemos mais santos, para que nós aprendêssemos a confiar mais no Senhor e menos na gente. Obrigado, Senhor. Continua a tua boa obra em nossa vida, no nome de Jesus. Continua, Senhor, a tua obra. Continua a santificar o nosso coração, a quebrar a dureza do nosso coração, a nos aproximar de ti, para o louvor do teu nome. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, irmãos?